Bem-vindo ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Mariana Prebianchi e hoje eu vou dar continuidade no livro do Percy Jackson, O Último Olimpiano. Capítulo 6. Meus biscoitos queimam. Não recomendo viagens nas sombras se você tem medo de escuro, arrepios de frio na espinha, ruídos estranhos, deslocar-se tão rápido que dá a impressão de que a pele do seu rosto vai se soltar. Em outras palavras, eu achei incrível. Num minuto, eu não conseguia ver nada. Só conseguia sentir o pelo da senhora O'Leary e meus dedos envolvendo os elos de bronze de sua coleira. No minuto seguinte, as sombras se dissolveram em um novo cenário. Estávamos em um penhasco nos bosques de Connecticut. Pelo menos me parecia Connecticut, pelas poucas vezes em que estivera lá. Muitas árvores, muros baixos de pedra, casas grandes. Descendo um dos lados do penhasco, uma estrada atravessava a garganta. Do outro lado havia um quintal. A propriedade era imensa, mais terras intocadas do que gramado. A casa era uma construção de 2 andares em estilo colonial. Apesar de separada da estrada somente por um morro, dava a impressão de estar no meio do nada. Eu podia ver uma luz brilhando na janela da cozinha. Havia um balanço velho enferrujado debaixo de uma macieira. Eu não conseguia imaginar como seria morar numa casa daquelas, com um quintal de verdade e tudo mais. Passar a vida toda entrando em um apartamento minúsculo e dormitórios de escola. Se aquela foi a casa de Luck, eu me perguntava por que ele quisera ir embora. A senhora O'Leary cambaleou. Lembrei-me do que Nico dissera sobre a viagem nas sombras deixá-la esgotada. Então, desci de suas costas. Ela deu um bocejo imenso, mostrando todos os dentes, o que seria capaz de assustar um T-Rex. Então, rodopiou e desabou com toda a força que o chão tremeu. Nico apareceu ao meu lado, como se as sombras tivessem se tornado mais escuras e originado ele. Tropeçou, mas o segurei pelo braço. Estou bem, conseguiu dizer, esfregando os olhos. Como você fez isso? Prática. Algumas vezes dou de cara com muros, e outras já fui parar na China. A senhora O'Leary começou a roncar. Não fosse o barulho do trânsito às nossas costas, tenho certeza de que ela teria acordado toda a vizinhança. Você também vai tirar um cochilo? Perguntei a Nico. Ele sacudiu a cabeça. Na minha primeira viagem nas sombras, desmaiei por uma semana. Agora só me deixo um pouco tonto, mas não posso fazer isso mais do que 1 ou 2 vezes por noite. A senhora O'Leary não vai a lugar nenhum por algum tempo. Então, teremos de aproveitar o tempo aqui em Connecticut. Olhei para a casa colonial branca. E agora? Tocamos a campainha? Disse Nico. Se eu fosse a mãe de Luke, não teria aberto a minha porta à noite para 2 garotos estranhos. Mas eu não era nada parecido com a mãe de Luke. Soube disso antes mesmo de chegarmos à porta da frente. A calçada era ladeada por aqueles animaizinhos de pano cheios de feijão que se vêem em lojas de presentes. Havia miniaturas de leões, porcos, dragões, hidras e até mesmo um minúsculo minotauro de fraldinha. A julgar por suas tristes formas, as criaturinhas com enchimento de feijão estavam ali fora havia muito tempo. Pelo menos desde que a neve derretera na última primavera. Uma das hidras tinha uma árvorezinha brotando entre seus pescoços. A varanda da frente era repleta de sinos de vento. Pedaços brilhantes de vidro e metal tilintavam com a brisa. Tiras de latão soavam como água e me fizeram perceber que eu precisava ir ao banheiro. Eu não sabia como a senhora Castellan podia suportar todo aquele barulho. A porta da frente era pintada de azul turquesa. O nome Castellan estava escrito em letras romanas e abaixo também em grego. Nico olhou para mim. Pronto? Ele mal havia batido a porta quando ela se abriu. Luke? A velha senhora gritou feliz. Ela parecia alguém que gostava de enfiar os dedos em tomadas elétricas. O cabelo branco se projetava em tufos por toda a cabeça. O vestido simples cor-de-rosa estava coberto de marcas de queimado e manchas de cinza. Quando sorria, seu rosto parecia artificialmente esticado e a luz forte em seus olhos me fez conjecturar se ela era cega. Ah, meu menino querido! Ela abraçou Nico. Eu estava tentando descobrir por que ela confundia Nico com Luke. Eles não tinham absolutamente nenhuma semelhança. Quando ela sorriu para mim, disse Luke. Então, se esqueceu de Nico e me deu um abraço. Cheirava a biscoitos queimados.
Era tão magra quanto um espantalho, mas isso não me impediu que ela quase me esmagasse. Entre, insistiu ela. Seu almoço está pronto. Ela nos fez entrar. A sala de estar era ainda mais estranha que o gramado da frente da casa. Espelhos e velas ocupavam cada espaço disponível. Eu não conseguia olhar para lugar nenhum sem ver meu próprio reflexo. Acima do console da lareira, um pequeno Hermes de bronze voava no ponteiro de segundos de um relógio. Tentei imaginar o deus dos mensageiros um dia se apaixonando por aquela senhora, mas a ideia era bizarra demais. Então, percebi o retrato emoldurado na lareira e fiquei paralisado. Era exatamente igual ao desenho de Rachel. Luke, com uns 9 anos, de cabelos louros e um amplo sorriso que revelava a falha de 2 dentes. Sem a cicatriz, seu rosto era o de uma pessoa diferente, despreocupada e feliz. Como Rachel poderia saber dessa foto? Por aqui, meu querido, a senhora Castellan me conduziu para os fundos da casa. Ah, e eu disse a eles que você voltaria. Eu sabia. Ela nos acomodou à mesa da cozinha. Empilhadas sobre a bancada havia centenas, e eu quero dizer centenas mesmo, de potes plásticos com sanduíches de manteiga de amendoim e geleia. Os de baixo estavam verdes e bolorentos, como se estivessem ali fazia muito tempo. O cheiro me fazia lembrar dos armários da escola na 6ª série, o que não era nada bom. Em cima do forno havia uma pilha de tabuleiros. Cada um deles continha dúzias de biscoitos queimados. Na pia, via-se uma montanha de jarros plásticos de suco instantâneo, vazios. Uma bedusa com enchimento de feijões postavam-se ao lado da torneira, como se estivesse guardando aquela bagunça. A senhora Castellan começou a assoviar enquanto pegava manteiga de amendoim e geleia e fazia um novo sanduíche. Alguma coisa estava queimando no forno. Tive o pressentimento de que havia mais biscoitos a caminho. Acima da pia, coladas com fita adesiva em volta de toda a janela, viam-se dezenas de figurinhas recortadas de anúncios de revistas e jornais. Imagens de Hermes do logo da Flores Expressas e dos limpadores a jato. Imagens de cada dos seus de anúncios médicos. Meu coração se apertou. Eu queria sair daquele lugar, mas a senhora Castellan continuava a sorrir para mim enquanto fazia o meu sanduíche, como se estivesse certificando de que eu não iria escapar. Nico tossiu. Senhora Castellan? Hein? Preciso fazer-lhe algumas perguntas sobre seu filho. Ah, sim. Eles disseram que ele nunca mais voltaria, mas eu sabia que não seria assim. Ela deu palmadinhas afetuosas na minha bochecha, deixando-me com vestígios de manteiga de amendoim no rosto. Qual foi a última vez em que o viu? Perguntou Nico. Os olhos delas perderam o foco. Ele era tão novinho quando foi embora, disse melancólica. 3ª série. Isso é muito jovem para fugir. Disse que voltaria para o almoço, e eu esperei. Ele gostava de sanduíche de manteiga de amendoim e de biscoitos. Vai voltar para o almoço, em breve. Então, ela olhou para mim e sorriu. Ora, Luke, aí está você. Está tão bonito. Tem os olhos do seu pai. Ela se voltou para as imagens de Hermes acima da pia. Aí está um bom homem, de verdade. Às vezes ele vem me visitar, sabe? O relógio continuava tic-taqueando no outro lado da sala. Limpei a manteiga de amendoim do meu rosto e olhei para Nico, suplicando como se dissesse: podemos dar o fora daqui agora? Senhora, disse Nico, o que aconteceu com seus olhos? O olhar dela parecia fragmentado, como se ela estivesse tentando encontrar o foco em um calendoscópio. Ora, Luke, você conhece a história. Foi um pouco antes de você nascer, não foi? Eu sempre fui especial. Conseguia ver através da... sei lá como chamam. A névoa, perguntei. Sim, querido. Ela assentiu e me ofereceram um trabalho importante, de tão especial que eu era. Olhei para Nico, mas ele parecia tão confuso quanto eu. Que tipo de trabalho? Perguntei. O que aconteceu? A senhora Castellan franziu a testa. A faca pairava acima do pão. Meu Deus, não deu certo, não foi? Seu pai me advertiu de que não deveria tentar. Disse que era perigoso demais. Mas eu precisava. Era meu destino. E agora, eu ainda não consigo tirar as imagens da minha cabeça. Elas fazem tudo parecer tão vago. Querem uns biscoitos? Ela puxou um tabuleiro do forno e despejou uma dúzia de torrões de carvão com gotas de chocolate sobre a mesa.
Luke era tão generoso, murmurou a senhora Castelã. Ele foi embora para me proteger, sabe? Disse que se fosse embora, os monstros não me ameaçariam. Mas eu disse a ele que os monstros não são nenhuma ameaça. Eles ficam na calçada do lado de fora o dia todo e nunca entram. Ela pegou a pequena medusa recheada de feijões do peitoril da janela. Não é, senhora Medusa? Não, nenhuma ameaça em absoluto. Ela sorriu para mim. Estou tão feliz que tenha voltado para casa. Eu sabia que não tinha vergonha de mim. Mudei de posição na cadeira. Pensei, como seria ser Luke sentado naquela cadeira, com 8 ou 9 anos de idade, começando a perceber que minha mãe era pirada. Senhora Castelã, disse eu. Mamãe, corrigiu ela. Sim, a senhora tornou a ver Luke depois que ele saiu de casa? Ora, é claro. Eu não sabia se ela estava imaginando aquilo, pelo que dava para ver. Todas as vezes que o carteiro batia a porta, era Luke. Mas Nico sentou-se na ponta da cadeira em expectativa. Quando? Perguntou ele. Quando foi a última vez que Luke a visitou? Bem, foi... Ah, meu Deus! Uma sombra atravessou seu rosto. Da última vez ele parecia tão diferente, uma cicatriz terrível, e havia dor em sua voz. Os olhos dele, disse eu, estavam dourados? Dourados? Ela piscou. Não, que bobagem! Luke tem olhos azuis, lindos olhos azuis. Então, Luke tinha mesmo estado ali. E isso fora antes do último verão, antes de ele ter se transformado em Cronos. Senhora Castelã, Nico pousou a mão no braço da velha senhora. Isso é muito importante. Ele pediu algo à senhora? Ela franziu a testa como se tentasse se lembrar. Minha bênção. Não é encantador? Ela nos olhou em dúvida. Ele estava indo para um rio e disse que precisava da minha bênção. E eu lhe dei, é claro que dei. Nico me olhou triunfante. Obrigado, senhora. Essa é toda a informação que... A senhora Castelã arquejou, curvou-se para a frente e o tabuleiro de biscoitos caiu com um estrondo no chão. No que eu nos pusemos de pés em um pulo. Senhora Castelã, chamei. Ela se endireitou. Eu saí correndo e quase caí por cima da mesa da cozinha porque os olhos dela emitiam uma luminosidade verde. Meu filho, ela falava com uma voz áspera e muito mais grave. Preciso protegê-lo. Hermes, socorro. O meu filho não. O destino dele não. Ela agarrou o Nico pelos ombros e começou a sacudi-lo como se quisesse fazê-lo entender. O destino dele não. Nico deu um grito estrangulado e a afastou com um empurrão. Então agarrou o punho de sua espada. Percy, precisamos sair. De repente, a senhora Castelã desabou. Saltei para a frente e segurei-a antes que ela batesse na quina da mesa. Consegui colocá-la sentada em uma cadeira. Senhora... Chamei. Ela murmurou algo incompreensível e sacudiu a cabeça. Meu Deus! Eu deixei cair os biscoitos. Que tolice a minha! Ela piscou e seus olhos voltaram ao normal, ou pelo menos ao que eram antes. O brilho esverdeado havia desaparecido. A senhora está bem? Perguntei. Ora, é claro, meu bem, estou ótima. Por que pergunta? Olhei para Nico, cujos lábios esboçaram a palavra saia. Senhora Estavam nos contando uma coisa, disse eu. Algo sobre seu filho. Estava? Perguntou ela sonhadora. Ah, sim, seus olhos azuis. Estávamos falando sobre seus olhos azuis. Um garoto tão bonito. Precisamos ir, disse Nico, em tom de urgência. Vamos dizer a Luke. Vamos dizer a ele que a senhora mandou lembranças. Mas você não pode ir embora. A senhora Castelã levantou-se trêmula e eu recuei. Senti-me um tolo por ter medo de uma velha frágil, mas a maneira como sua voz havia mudado, a forma como ela havia agarrado Nico. Hermes vai chegar daqui a pouco, garantiu ela. Ele vai querer ver seu garoto. Talvez da próxima vez, falei. Obrigado por... Baixei os olhos para os biscoitos queimados espalhados pelo chão. Obrigado por tudo.
Ela tentou nos deter, nos oferecer suco, mas eu precisava sair daquela casa. Na varanda da frente, ela agarrou meu pulso e eu quase morri de medo. Luke, ao menos fique em segurança. Prometa que ficará em segurança? Vou ficar, mamãe. Isso a fez sorrir. Ela soltou meu pulso. Enquanto fechava a porta, eu podia ouvi-la falando com as velas. Ouviram isso? Ele vai ficar em segurança. Eu disse a vocês que ele ficaria. Quando a porta se fechou, Nico e eu corremos. Os animaizinhos com enchimento de feijão na calçada pareciam sorrir quando passamos. De volta ao penhasco, vimos que a senhora O'Leary tinha feito uma amizade. Uma fogueira aconchegante crepitava em um círculo de pedras. Uma garota de uns 8 anos estava sentada de pernas cruzadas ao lado da senhora O'Leary, coçando as orelhas da cadela infernal. A garota tinha cabelos castanhos e usava um vestido marrom simples. Na cabeça tinha um lenço, o que fazia parecer uma criança da época dos pioneiros, como o fantasma de uma casa na campina, ou algo no gênero. Ela usava um graveto para remexer o fogo, que parecia brilhar como um vermelho mais intenso que um fogo normal. Olá, disse ela. Meu primeiro pensamento foi: monstro? Quando você é um semideus e encontra uma doce garotinha sozinha na floresta, esse costuma ser um bom momento para puxar sua espada e atacar. Além disso, o encontro com a senhora Castelã havia me abalado bastante. Nico, porém, curvou-se para a garotinha. Olá novamente, senhora. Ela me examinou com olhos tão vermelhos quanto as chamas da fogueira. Concluí que era mais seguro me curvar diante dela também. Sente-se, Percy Jackson, disse ela. Gostaria de jantar? Depois de ficar olhando para sanduíches de manteiga de amendoim, mofados e biscoitos queimados, eu não estava com muito apetite. Mas a garotinha agitou a mão e um piquenique surgiu perto do fogo. Havia travessas de rosbife, batatas assadas, cenouras na manteiga, pão fresco e um monte de outras coisas que eu não comia fazia muito tempo. Meu estômago roncou. Era o tipo de refeição caseira que as pessoas deviam preparar, mas nunca faziam isso. A garotinha fez um biscoito de cachorro de 1,5 metro aparecer para a senhora O'Leary, que feliz começou a despedaçá-lo. Sentei-me ao lado de Nico. Pegamos a comida e eu estava prestes a atacá-la quando mudei de ideia. Joguei parte da minha refeição nas chamas da forma como fazemos no acampamento. Para os deuses, disse eu. A garotinha sorriu. Obrigada. Como guardiã das chamas, fico com uma parte de cada sacrifício, sabe? Agora eu estou reconhecendo, eu disse. A primeira vez que cheguei ao acampamento, você estava sentada junto à fogueira, no meio da área comum. Você não parou para falar, lembrou a garota com tristeza. Aliás, a maioria faz isso. Nico conversou comigo. Foi o primeiro em muitos anos. Todos correm de um lado para o outro. Não tem tempo para uma visita à família. Você é Hestia, disse eu. Deusa da lareira? Ela assentiu. Ok. Então, ela apresentava 8 anos de idade. Não perguntei. Eu sabia que os deuses podem ter a aparência que quiserem. Minha senhora, por que não está com os outros olimpianos, combatendo Tifão? Perguntou Nico. Não sou muito de lutar. Seus olhos vermelhos bruxeleavam. Percebi que não estava apenas refletindo as chamas. Eles eram cheios de chamas, mas não como os de Ares. Os olhos de Hestia eram calorosos e aconchegantes. Além disso, disse ela, alguém tem de manter o fogo aceso nas casas enquanto os outros deuses estão fora. Então você está guardando o Monte Olimpo? Perguntei. Guardando pode ser uma palavra muito forte. Mas se algum dia você precisar de um lugar quente para se sentar e de uma refeição caseira, será bem-vindo. Agora coma. Meu prato estava vazio antes que eu me desse conta. Nico engoliu sua comida com a mesma rapidez. Estava ótimo, falei. Obrigada, Hestia. Ela assentiu. Fez uma boa visita a Mai Castelã? Por um momento, eu havia quase esquecido a velha senhora com seus olhos brilhantes e seu sorriso maníaco, a maneira como eu subitamente parecera possuída. O que exatamente há de errado com ela? Perguntei. Ela nasceu com um dom, contou Hestia.
Era capaz de ver através da névoa. Como minha mãe, falei. E também estava pensando, como Rachel. Mas aquela coisa dos olhos brilharem. Alguns suportam a maldição da visão melhor que outros, disse a deusa com tristeza. Durante algum tempo, Mai Castellan teve muitos talentos e atraiu a atenção do próprio Hermes. Tiveram um lindo menino. Por um breve período, ela foi feliz e então foi longe demais. Lembrei-me do que a senhora Castellan dissera e me ofereceram um trabalho importante. Não funcionou. Perguntei-me que tipo de trabalho deixaria alguém daquele jeito. Num minuto, ela estava toda feliz, disse eu, e no outro estava delirando sobre o destino do filho, como se soubesse que ele havia se transformado em Crono. O que aconteceu para dividi-la daquele jeito? O rosto da deusa tornou-se sombrio. Essa é uma história que não gosto de contar, mas Mai Castellan viu demais. Se quiser entender seu inimigo Luke, precisa entender sua família. Pensei nas tristes imagens de Hermes coladas com fita adesiva acima da pia de Mai Castellan. E me perguntei se ela já seria tão louca quando Luke era pequeno. Aquele surto e os olhos verdes poderiam ser tão assustado de verdade um garoto de 9 anos. E se Hermes nunca tivesse aparecido, se tivesse deixado Luke sozinho com a mãe naqueles anos todos? Não é de admirar que Luke tenha fugido, disse eu. Quer dizer, não foi certo deixar a mãe daquela forma, mas ele era apenas um menino. Hermes não deveria tê-los abandonado. Estia coçou as orelhas da senhora O'Leary. O cão infernal abanou o rabo e acidentalmente derrubou uma árvore. É fácil julgar os outros, advertiu Estia. Mas você vai mesmo seguir os passos de Luke? Vai buscar os mesmos poderes? Nico deixou o prato no chão. Não temos escolha, minha senhora. É a única maneira de Percy ter uma chance. Estia abriu a mão e o fogo rugiu. As chamas subiram 10 metros. Senti o calor em meu rosto. Então o fogo diminuiu. Estia olhou para mim. Às vezes, o poder mais difícil de dominar é o poder de ceder. Acredita em mim. Falei. Qualquer coisa que evitasse que ela acionasse seus poderes de fogo novamente. A deusa sorriu. Você é um bom herói, Percy Jackson. Não é orgulhoso demais. Gosto disso. Mas tem muito a aprender. Quando Dionísio foi feito Deus, eu cedi meu trono para ele. Era a única maneira de evitar uma guerra civil entre os deuses. Isso desequilibrou o conselho, lembrei. De repente, eram 7 homens e 5 mulheres. Estia deu de ombros. Foi a melhor solução, não uma solução perfeita. Agora eu cuido do fogo. Fui aos poucos desaparecendo no cenário. Ninguém jamais escreverá poemas épicos sobre os feitos de Estia. A maioria dos semideuses nem sequer se digna falar comigo. Mas isso não é problema. Eu mantenho a paz. Cedo quando necessário. Você é capaz de fazer isso? Não entendo o que está querendo dizer. Ela me observou atentamente. Talvez ainda não, mas em breve saberá. Você vai continuar sua busca? É essa a razão de você estar aqui, para me aconselhar a não ir. Estia sacudiu a cabeça. Estou aqui porque quando tudo mais dá errado, quando todos os outros deuses poderosos partem para a guerra, sou o que resta, o lar, a lareira. Sou o último olimpiano. Você deve se lembrar de mim quando enfrentar sua decisão final. Não gostei da forma como ela disse final. Olhei para Nico, então voltei-me para o olhar de brilho cálido de Estia. Preciso continuar, minha senhora. Tenho de deter Luke, quer dizer, Cronos. Estia assentiu. Muito bem. Não poderei ser de muita ajuda além de que já lhe disse. Mas como você me ofereceu um sacrifício, posso mandá-lo de volta ao seu lar. Verei você de novo, Percy, no Olímpio. Seu tom era agourento, como se nosso próximo encontro não fosse ser feliz. A deusa fez um aceno com a mão e tudo desapareceu. De repente, eu estava em casa.
Nico e eu estávamos sentados no sofá, no apartamento de minha mãe no Upper East Side, em Nova York. Essa era a boa notícia. A má notícia, porém, era que o restante da sala estava ocupada pela senhora O'Leary. Ouvi um grito abafado vindo do quarto. A voz de Paul perguntou: quem pôs esta parede de pelo na frente da porta? Percy, chamou minha mãe. Você está aí? Você está bem? Estou aqui, gritei de volta. Au! A senhora O'Leary tentou se virar à procura de minha mãe, derrubando todos os quadros da parede. Ela só viu minha mãe uma vez, uma longa história, mas a adora. Foram necessários alguns minutos, mas finalmente conseguimos ajeitar as coisas. Depois de destruir a maior parte da mobília da sala e provavelmente deixar os vizinhos enfurecidos, conseguimos tirar meus pais do quarto e levá-los para a cozinha, onde nós sentamos em torno da mesa. A senhora O'Leary ainda ocupava toda a sala de estar, mas havia acomodado a cabeça no vão da porta da cozinha, de modo a poder nos ver, o que a deixava feliz. Mamãe jogou-lhe um pacote de 5 quilos de carne moída, que lhe desceu goela abaixo de uma vez só. Paul serviu limonada a todos enquanto eu explicava sobre a nossa visita a Connecticut. Então é verdade? Paul me olhava como se nunca tivesse me visto. Estava vestido com seu roupão branco, agora coberto de pelo da cadela infernal, e seus cabelos grisalhos estavam arrepiados em todas as direções. Toda aquela conversa sobre monstros e semideuses é mesmo verdade? Fiz que sim com a cabeça. No outono passado, eu tinha explicado a Paul quem eu era. Minha mãe havia confirmado minhas palavras, mas até esse momento não creio que ele tivesse de fato acreditado em nós. Desculpe a senhora O'Leary ter destruído a sala e tudo mais, falei. Paul riu como se estivesse encantado. Você está brincando? Isso é incrível! Sabe quando via as marcas dos cacos dos Prius, pensei que talvez fosse verdade. Mas isto? Ele deu um tapinha no focinho da senhora O'Leary. A sala se sacudiu. Bum, bum, bum. O que queria dizer que uma equipe de SWAT estava derrubando a porta ou a senhora O'Leary estava abandonando o rabo. Não pude deixar de sorrir. Paul era um cara bem legal, mesmo sendo meu professor de inglês e meu padrasto. Obrigado por não pirar, falei. Ah, mas eu estou pirado, garantiu ele, os olhos arregalados. Acho que isso tudo simplesmente incrível. Bem, disse eu. Talvez você não fique tão animado quando souber o que está acontecendo. Contei a Paul e a minha mãe sobre Tifão, os deuses e a batalha iminente. Então, falei sobre o plano de Nico. Minha mãe entrelaçou os dedos em torno do copo de limonada. Ela estava vestida com seu velho roupão azul de flanela e seus cabelos estavam para trás, presos. Ela começara a escrever um romance recentemente, como havia anos queria fazer. E dava para ver que vinha trabalhando nele até tarde da noite, pois suas olheiras estavam mais escuras que de hábito. Atrás dela, na janela da cozinha, o enlace lunar prateado brilhava na jardineira. Eu trouxera a planta mágica da ilha de Calipso no último verão, e ela florescia enlouquecidamente sob os cuidados da minha mãe. Aquele aroma sempre me acalmava, mas também me deixava triste, porque me lembrava de amigos perdidos. Mamãe respirou fundo, como se estivesse pensando em como me dizer não. Percy, é perigoso, disse ela, mesmo para você. Mãe, eu sei, eu posso morrer. Nico deixou isso claro, mas se não tentarmos, todos nós vamos morrer, afirmou Nico. Ele nem tocara em sua limonada. Senhora Jackson, não temos a menor chance contra uma invasão. E vai haver uma invasão. Uma invasão a Nova York? Perguntou Paul. Isso é possível? Como poderíamos não ver os monstros? Ele disse a palavra como se ainda não pudesse acreditar que fosse real. Eu não sei, admiti. Não vejo como Cronos poderia marchar sobre Nova York, mas a névoa é forte. Tifão está atravessando o país neste momento, arrasando tudo em seu caminho. E os mortais acham que se trata de uma tempestade.
Senhora Jackson, disse Nico. Percy precisa da sua bênção. O processo tem de começar dessa forma. Eu não tinha certeza até falarmos com a mãe de Luke, mas agora sei. Isso só foi feito com sucesso 2 vezes antes. Em ambas as ocasiões, a mãe teve de dar sua bênção. Foi preciso que estivesse disposta a deixar o filho correr o risco. Você quer que eu dê minha bênção para isso? Ela sacudiu a cabeça. É loucura, Percy, por favor. Mãe, não vou conseguir sem você. E se você sobreviver a esse processo? Então vou para a guerra, disse eu. Eu contra Cronos, e apenas um de nós vai sobreviver. Não contei a ela sobre a profecia completa, sobre a minha alma ceifada e o fim dos meus dias. Minha única esperança era deter Cronos e salvar o restante do mundo antes de morrer. Você é meu filho, disse ela, infeliz. Eu não posso simplesmente. Eu sabia que teria de pressionar mais minha mãe se quisesse que ela concordasse, mas não queria fazer isso. Lembrei-me da pobre senhora Castelã em sua cozinha, à espera de que o filho voltasse para casa. E percebi como eu tinha sorte. Minha mãe sempre estivera ao meu lado, sempre tentara me dar uma vida normal, mesmo com os deuses, os monstros e tudo. Ela tolerava as minhas aventuras, mas agora eu estava pedindo sua bênção para fazer algo que provavelmente me mataria. Meu olhar encontrou o de Paul e alguma espécie de entendimento aconteceu entre nós. Sally, ele pôs a mão sobre as mãos de minha mãe. Não posso dizer que saiba o que você e Percy têm passado todos esses anos, mas me parece que Percy está tendo uma atitude nobre. Eu gostaria de ter tanta coragem. Fiquei com um nó na garganta. Não recebia muitos elogios desse tipo. Minha mãe fixou os olhos em um copo de limonada. Parecia estar se esforçando para não chorar. Pensei no que Estia dissera, no quanto era difícil ceder, e deduzi que minha mãe deveria estar descobrindo isso. Percy, ela afinal, eu lhe dou minha bênção. Não me senti diferente em nada, nenhum brilho mágico iluminou a cozinha. Olhei para Nico. Ele já parecia mais ansioso do que nunca, mas assentiu. Já é hora. Percy, minha mãe disse, uma última coisa. Se você sobreviver a essa luta com Cronos, me mande um sinal. Ela vasculhou a bolsa e me entregou seu celular. Mãe, comecei. Você sabe que semideuses e telefones... Eu sei, disse ela. Mas em todo caso, se não puder ligar, quem sabe um sinal que eu possa ver de qualquer lugar de Manhattan, para que eu saiba que você está bem. Como Teseu, sugeriu Paul. Ele deveria levantar velas brancas quando voltasse para Atenas. Só que ele esqueceu, murmurou Nico. E o seu pai saltou do telhado do palácio em desespero. Mas afora, isso era uma ótima ideia. Que tal uma bandeira ou um sinal luminoso? Sugeriu mamãe. Do Olímpio? Do Empire State Building? Algo azul, disse eu. Havia anos tínhamos uma brincadeira sobre comida azul. Era a minha cor favorita e minha mãe fazia de tudo para me deixar feliz. Todos os meus bolos de aniversários, as cestas de Páscoa, os doces de Natal, tudo sempre tinha de ser azul. Sim, concordou mamãe. Vou esperar um sinal azul e vou tentar evitar pular dos telhados de palácios. Ela me deu um último abraço. Tentei não me sentir como se estivesse dizendo adeus. Apertei a mão de Paul. Então Nico e eu fomos até a porta da cozinha e olhamos a senhora O'Leary. Desculpe, garota, falei. Chegou a hora de viajar pelas sombras outra vez. Ela choramingou e cruzou as patas sobre o focinho. Para onde agora? Perguntei a Nico. Los Angeles? Não é preciso, respondeu ele. Tem uma entrada mais próxima para o mundo inferior. Essa foi a leitura de hoje, espero que tenham gostado. Curtam aqui o vídeo, ativem o sininho. Até uma próxima. Tchau.